Olá, oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, né? Espero que todos bem, a família também, né? E aí, o que nós vamos fazer nessas nossas aulas agora, né? Nós demos aí, fechamos, né? Finalizamos a apostila 1 com as unidades 1, 2, 3, 4, vimos tudo, fizemos todos os exercícios, corrigimos também. E aí, nós vamos fazer agora, né, algumas aulas sobre o nosso livro paradidático. Ah, peguei vocês. Espero que vocês tenham comprado, né? Professora, eu esqueci. Poxa, ainda dá tempo, né? Por quê? Lembrando que a nossa prova, nossa AV2, ela vai cair o livro paradidático, né? Então, é muito importante que você leia o livro, né? Até porque se surgir alguma dúvida, né, com relação a algum personagem, alguma coisa que você não entendeu do livro, você vai ter a oportunidade de tirar essa dúvida, né? Com um professor online ou com aquele aluno que está vendo, né, que está indo presencial com um professor presencial. Então, é o momento da gente tirar todas as dúvidas. É muito importante que você leia o livro paradidático. E aí, nós vamos falar sobre o livro, né, que se chama O Alienista. Ele é um livro, na verdade, é uma história de Machado de Assis, né? Um autor muito importante da nossa literatura. E aí é um livro, na verdade, que a gente pediu para vocês em forma de quadrinhos. Que bom, né? Porque a gente vai trabalhar com a linguagem verbal e com a linguagem não verbal. Isso é muito legal. E aí vocês vão poder perceber, né, visualizando, lendo, até porque alguns falam assim: ah, professora, a linguagem é difícil, mas aí tendo a oportunidade de estar com o visual, não vai ser difícil, vai ser super legal, super divertido fazer a leitura do livro Alienista. E aí eu trouxe para vocês, né, algumas informações. Eu vou sair um pouquinho aqui, né, para poder ler para vocês algumas informações sobre o livro. Isso que eu estou printando aqui para vocês, né, tá aí no livro de vocês. Então, quem quiser acompanhar, né, e fazer anotação no próprio livro ou destacar, esse é o momento, tá bom? Aquele aluno que quiser, de repente, fazer uma anotação direto no caderno, também, então pega o caderno, dá uma pausa aí no nosso vídeo, pega o caderno e faz a anotação. Perfeito? Então vamos lá, vamos ver o que está aí nessas primeiras folhinhas aí do livro de vocês. Olha lá, uma história muito louca, pessoal, vou dizer para vocês. Muito louca e divertida, tá? Então vamos ver? Vamos lá. O alienista, eu vou deixar a canetinha sempre aposto aqui, né? Que tudo que for importante, eu vou pedir para vocês destacarem, tá bom? Então, o alienista, de verdade, vocês dão uma destacada aí que vocês vão perceber que o nome do livro é associado diretamente com a história. Vamos lá? Então ele diz assim, ó: O Alienista é provavelmente a história mais popular de Machado de Assis. Já foi adaptada para o cinema e para a TV. Nela, o médico Simão Bacamarte, ó, esse Simão Bacamarte é bom vocês destacarem, que é um personagem da história, né? Muito importante por sinal. Então, o médico Simão Bacamarte vira pelo avesso a cidade de Itaguaí. Então, a história se passa em Itaguaí, no interior do estado do Rio de Janeiro. Bacamarte quer curar todos os loucos do mundo. Adivinha que uma maluquices dessas vai dar. Nesta adaptação de O Alienista para os quadrinhos, César Lobo e Luiz Antônio Aguiar produziram uma versão autoral. Recriaram a história de maneira que as cenas de ação e também o humor corrosivo de Machado ganham emoção ao vivo e em cores. Ou nem sempre em cores. Um personagem especial abre a história, em preto e branco, e, vez por outra, se intromete na narrativa. Trata-se de um duplo do próprio Simão Bacamarte, que parece confirmar o ditado: de médico de louco, todos têm um pouco. O Alienista foi publicado em 1882, no momento em que a obra de Machado de Assis alcança a genialidade que faz dele o maior autor de nossa
de nosso idioma e um dos maiores na literatura mundial. O que há de melhor na literatura e nas histórias em quadrinhos, você vai poder verificar na jornada de Bacamarte, que, depois de muitas peripécias, chega à conclusão de que não há loucos em Itaguaí, à exceção de um único homem. Então, o Simão Bacamarte, né? É bom vocês destacarem e colocarem aí, né, nas anotações do caderno ou do próprio livro, é um personagem muito importante. Então, nós já vimos aí um personagem, né, que é o Simão Bacamarte, eu já disse para vocês que é um personagem muito importante, e que a história se passa em Itaguaí, no interior do Rio de Janeiro. Perfeito? E o que se trata, né? O Simão Bacamarte, ele quer, na verdade, curar todos os loucos que existem em Itaguaí. E loucos esses, né, que ele diz ser. Tanto que aí no final ele fala, né? Aqui, ó, ele chega à conclusão de que não há loucos em Itaguaí, à exceção de um único homem. Bônus. Depois dos quadrinhos, você encontrará informações e curiosidades sobre a época em que a história se passa. Então, é importante que depois que terminar a leitura do livro, as folhas finais da história, vocês continuam lendo, né? Porque vocês vão encontrar várias informações sobre a história, tá bom? Então, preparados? Vamos lá? Vamos começar? Então, a história, né? Começa a primeira cena aí da história de quadrinho, tá? É exatamente essa imagem que eu tô colocando para vocês e diz assim: a ciência é meu emprego único, Itaguaí é meu universo. Então vamos lá. Ah, que trabalheira revisar as crônicas da vila de Itaguaí. Deixa eu só tentar jogar isso aqui mais para cima, aqui. De Itaguaí, que contam minha empreitada aqui, pela saúde da alma humana. Mas devo fazê-lo? Sim, devo. Então, né, percebemos aí que nós temos uma pessoa escrevendo, né? Vamos ver o que se trata mais aí. Vamos dar continuidade. Caso contrário, sempre haverá quem pense que estas crônicas foram escritas por um demente. Ou que eu, o personagem principal desses acontecimentos, sou um demente, não. Sou uma pessoa perfeitamente equilibrada em seu juízo perfeito. Bem, é hora da ronda. Devo ver como andam meus pacientes. Então, aqui, né, já percebemos que é uma pessoa que está escrevendo lá de Itaguaí, né? E que ele fala, ele está aí dentro de um local, a gente ainda vai falar sobre, né? E aí ele fala aqui, né, que ele vai fazer a ronda e vai perceber, vai dar uma olhada nos pacientes. Aqui ele diz: de fato, vocês foram meus casos mais extraordinários de insanidade. Graças a vocês, pude compreender que eu sou um homem em seu juízo perfeito. Sim, tenho o meu juízo perfeito. Esse foi o início. Então, vamos dar agora andamento ao primeiro capítulo da história, né? O capítulo 1 está aí como título de como Itaguaí ganhou uma casa de Orastes, né? Então, isso aqui, deixa eu pegar nossa caneta. Ó, casa de Orastes. Então, destaque aí, que isso é muito importante. Vamos ler primeiro isso que está aqui, onde eu estou marcando com a seta, tá? As crônicas de Itaguaí dizem que, em tempos remotos, vivera ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e em Pádua. Aos 34 anos, regressou ao Brasil, não podendo el rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. Então, já sabemos, né, que o doutor, que o Simão Bacamarte, que nós falamos no início da nossa aula, né, é um médico.
Então, essa é a informação nova que tem sobre o Dr. Simão Bacamarte, né? Aí diz: a ciência majestade é o meu emprego único, Itaguaí é o meu universo. Dito isso, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras. Ora-te é um louco, e o louco é bem. Sobre isso é que é a nossa história, não é mesmo? A casa de Orates é o que você chamaria, provavelmente, de casa de doidos, caro leitor, e não estaria sem razão, reparou? Não estaria sem razão. Então, né, ele denomina aí a casa de Orates como casa de doidos. Destaquem isso aí. Aos 40 anos, Bacamarte casou com Dona Evarista da Costa Mascarenhas, senhora de 25 anos. Então, apareceu mais um personagem, né? Então, além do Bacamarte, passou agora aqui a Dona Evarista, que é a esposa, né, do Bacamarte. Então, vocês destaquem mais um personagem aí. Não escolheu o que havia de melhor em Itaguaí, meu sobrinho. Dona Evarista não é bonita nem simpática. Isso não importa, tio. Não para um homem das ciências. Evarista reúne condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Ela dirige bem, dorme regularmente, tem bom pulso e excelente vista. Então, essa aqui é a fala dele, caracterizando, né, a Dona Evarista. O tio fala que ela não é nem bonita e nem simpática, mas para ele, né, como ele mesmo diz que ele é um homem das ciências, isso não faz a mínima importância, até porque, ele aqui ele dá outras características para nova esposa. Está apta a me dar filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, que são tudo que um sábio deve estimar, é mal composta de feições. Dou graças a Deus por isso. Assim, não corro o risco de abandonar a ciência para ficar admirando a minha esposa. Né? Então, além de algumas características que ele já deu, uma outra característica muito importante que ele dá, né? A Dona Evarista está aqui, né? Que ela é uma pessoa apta a dar filhos a ele. Perfeito? E aí ele continua dizendo, né? Que já que a beleza já não é tão importante, porque ele ainda põe a ciência em primeiro lugar, né? Então, ele tendo a ciência, ele não precisa, se a mulher já não é tão bonita, né? Como ele fala, não precisa ficar largar a ciência para admirar a esposa, como ele aponta nessa fala. Dona Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte. Não lhe deu filhos robustos, nem doentios. Bacamarte estudou os árabes e outros. Enviou consultas para as universidades da Itália e da Alemanha 5 anos depois. Então, essa informação aqui, pessoal, também é muito importante, né? Uma coisa que ele queria era filhos, e aqui ele diz que ela não deu, né? Não lhe deu os filhos. Meus últimos estudos indicam: um regime alimentar especial é do que você precisa para engravidar. Acontece, meu caro esposo, que não abro mão de comer a bela carne de porco de Itaguaí. É por causa da resistência da ilustre dama, foi totalmente extinta a dinastia dos Bacamartes. Ele, né, como uma pessoa da ciência, como um estudioso, começou a estudar o motivo do porquê que a esposa não pôde lhe dar filhos. E aí o que ele mandou, né, vários estudos para algumas universidades de outros países. E uma dessas, né, diz a ele, diz que ele precisa fazer, um regime alimentar especial. Fazendo esse regime alimentar, ela engravida. E aí ela rebate, né, que ela não abre mão da carne de porco de Itaguaí. Até aí, tudo certinho, né, pessoal? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não? Se tiver, não esqueçam de anotar.
né? Vocês podem também pausar o vídeo e voltar na leitura calmamente para poder perceber o que ficou pendente aí de alguma informação. Continuando, ele diz assim: mas a ciência tem o inefável do dom de curar todas as mágoas. Nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, o recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Era o que comentava com seu melhor amigo, o farmacêutico da vila, Crispim Soares. Opa, professora, apareceu mais um nome de personagem. Então, a gente vai pegar a caneta e vamos destacar o nome do seu Crispim Soares, que é um amigo, né? Para ser mais exata, o melhor amigo de Bacamarte. Então, vocês vão destacar que Simão tem um melhor amigo, o farmacêutico Crispim Soares. E aí, né, o que acontece aqui? Ele está estudando, né, fazendo os exames da patologia cerebral, e é aí que ele comenta com o amigo, que é farmacêutico. A saúde da alma, caríssimo Crispim, é a ocupação mais digna do médico. Aí o Crispim diz, do verdadeiro médico. Quero construir, aqui em Itaguaí, um asilo para o qual poderei recolher todos os dementes. É o melhor meio de estudá-los. O que acha? Reunir todos numa casa só? Mas isso é loucura. Quer dizer, que ideia genial do Bacamarte. Bem, aqui, né, temos aqui uma divergência de opiniões. O Bacamarte pensa, né, em fazer um asilo para recolher todos os dementes lá de Itaguaí e, consequentemente, estudá-los nessa casa. E aí ele pede a opinião do Crispim. Bem, ele, no momento, ele acha a ideia uma loucura, né, mas ele diz para o amigo o inverso, que a ideia ela é genial. Juntar todos doidos numa casa? Sim, uma casa de doidos, imagine. Que ideia de doido, de doido, de doido. Bem, aí nós temos um falatório, né, dentro de uma barbearia, sobre essa ideia do Bacamarte de abrir uma casa de loucos, né? Até hoje, nobres vereadores, todo louco, furioso, fica trancado num cubículo qualquer dentro de casa, maltratado, desnutrido, abandonado na escuridão, até que a morte generosamente venha encerrar seu tormento. Então aqui, né, continuando, quero mudar essa triste situação. Então aqui o que ele passa pra gente, né? Ele está aí falando para os vereadores, como aqui nos permite, aqui, ó, aos nobres vereadores. Ele está explicando, né, essa situação da casa e a ideia, teoricamente, da ideia dos loucos, né? E ele acha que ele vai estudando esses loucos, ele consegue mudar, né, a situação desses loucos. Perfeito? Alguma ideia, alguma dúvida por aí, por enquanto? Qualquer coisa, anota, perfeito? Vamos lá. Se a Câmara de Vereadores me der os recursos para tanto, Itaguaí terá sua casa de Orastes. Todos vós sereis conhecidos como homens à frente do seu tempo. A partir de hoje, quem quiser usar 2 penachos em vez de apenas um nos cavalos dos costes mortuários, terá de pagar um imposto de 2 tostões. Esse novo imposto custeará o benemérito projeto do filho mais ilustre de Itaguaí, Dr. Simão Bacamarte. Então, o que acontece aqui, né? Ele está tentando convencer, né, os vereadores a usar os recursos lá da Câmara dos Vereadores do estado de Itaguaí para montar, para bancar a casa de doidos dele, que ele está denominando como Casa de Orastes. Perfeito? E aí ele dá todos os benefícios que acontecerá caso a Câmara apoie. E para a gente perceber no visual aqui, ó, temos várias palmas, né? E o que é dito aqui?
né, foi decretado que a partir daquele momento, né, vai se aumentar os penachos do cavalo. Para quê? E aí vai pagar mais imposto, quer dizer, ao invés de um, pagará-se dois. Para que isso? Para custear, né, esse projeto que o doutor Bacamarte está querendo plantar. Então, foi aprovado e ainda foi aprovado qual seria a forma de se arrecadar o dinheiro para isso. Perfeito? Uma vez empossado da licença, o médico começou a construir logo a casa. Era na Rua Nova, a mais bela de Itaguaí, naquele tempo. Chamou-se a Casa Verde. Tinha 50 janelas por lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes. O nome foi dado por conta da cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa e uma festa. Então, olha o que vocês vão marcar, né? O nome da casa. Como é que foi dado o nome da casa? Ó, Casa Verde. A casa tinha quantas janelas? Ó, 50 janelas por lado de fora, na cor verde. E por isso que o nome ficou conhecido como Casa Verde. Porque pela primeira vez, né, lá em Itaguaí, apareceu-se essas janelas todas verdes. Perfeito? E como é que foi feita? Uma grande festa, olha aqui, ó, inaugurou-se uma imensa festa, a inauguração. Itaguaí finalmente tem sua casa de Orastes. Estou contentíssima com sua glória, marido. Sinto-me uma verdadeira rainha nestes dias memoráveis. A esposa dele falando, né, sobre a conquista do seu marido e as pessoas ao redor. Viva Itaguaí! Viva o Bacamarte, redentor da razão humana! Viva a Casa de Doidos! Viva os doidos! As pessoas da cidade comemorando na inauguração. Bem, alguma dúvida até o nosso capítulo 1? Resumindo o nosso capítulo 1, quais foram os acontecimentos importantes, né? Antes da gente entrar aí no capítulo 2. Nós conhecemos três personagens importantíssimos aí, né? Principalmente o Dr. Bacamarte. Perceberam que a história desde o início está ao redor dele, né? Ele pretende estudar os doidos e ele convence a Câmara dos Vereadores, né, a bancar essa ideia dele. Ele dá todos os benefícios que teoricamente sairia, né, dessa estudo dele, estudar os loucos, como ele mesmo diz. E aí ele diz que vai, né, implantar aí a Casa de Orastes, que seria a Casa dos Doidos, na qual ele vai estudar essas pessoas, né, trazendo todos os benefícios a ela. Daí apareceu a sua esposa, porque que ele casou com ela, né? Ela não era uma pessoa bonita, como o próprio tio dele afirmou, não era uma pessoa nem bonita nem simpática, mas para ele, né, isso não era uma importância. O que ele queria mesmo é que ela pudesse dar filhos a ele. Nós percebemos que ela não deu, né? Ele tentou transformar isso em ciência e tentar justificar o motivo dela não engravidar, como nós vimos também, e apareceu o Crispim, né? Que é o melhor amigo farmacêutico, né? Do Bacamarte, ok? E terminamos o capítulo 1 com a inauguração da Casa dos Doidos, né? Da Casa Verde, como ele mesmo nomeou, né? Olha quantas janelas verdes tinha a Casa Verde. Então, dando andamento ao nosso capítulo 2, que traz como título Torrentes de Loucos. Mas que bando de gente doida é essa? São exatamente isso, madame, gente doida. Vem de todas as vilas vizinhas pedir vaga na Casa Verde. Quem diria que há tanto doido assim no mundo? Tem aqui, né, o povo da cidade comentando. Vocês podem perceber aqui, ó, nessa partezinha aqui, né? Várias pessoas estão aí. Esse aqui é a nossa Casa Verde. A casa implantada pelo Cipó Bacamarte, né, Casa dos Doidos. E aí aqui é o povo da cidade comentando, né, o porquê de tanta gente. E aí ele denomina gente doida, aí eles falam, né, gente doida que está vindo de vilas vizinhas, exatamente para se abrigar na Casa Verde. Andamento, vamos lá. E de muitos nem se sabe a razão de serem doidos. Quer dizer que agora em Itaguaí só tem loucos. Mas que coisa de doido. Coisa de doido?
tudo doido. Voltamos, né? A barbearia, onde lá no início eles estavam comentando, né, essa ideia doida do Bacamarte de fazer a casa de doidos. E agora, né, eles estão dizendo que tem muita gente maluca, muita gente louca em Itaguaí. E continua falando gente doida. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos. Era toda a família de desestardos do espírito. Então, aqui, ó, 4 meses já se passaram da implantação da Casa Verde. Né? 4 meses se passaram da implantação da casa, né? E aí nós temos, né, um bando de doidos. Vamos ler esse pedacinho aqui primeiro. Por exemplo, rapaz branco da vila, analfabeto. 3 meses antes estava jogando peteca pelas ruas. Agora fazia regularmente discursos acadêmicos, ornando-os de tropos, antíteses, apóstrofos gregos e latim. Cícero e Apuleio, Tertuliano e outros grandes oradores da antiguidade. Ninguém que o conhece conseguia acreditar no que via. O Deus engrandou um ovo, o ovo engrandou a espada engrandou Davi, Davi engrandou a púrpura engrandou o duque engrandou o marquês engrandou o conde, que sou eu, Deus engrandou o ovo. Aqui é o doido falando, né? Os loucos de amor eram só 3 ou 4. Um deles abria os braços e alargava as pernas para parecer uma estrela e ficava perguntando se o sol já tinha saído para poder recolher-se. Percebam, né, que aqui nós temos, ó, o Bacamarte fazendo algumas anotações desses loucos, né? Bacamarte só queria saber de seu trabalho, observava seus pacientes, fazia as anotações e classificava-os de acordo com suas insanidades. Então, cada louco para ele tinha uma classificação, né? Cada louco para o Bacamarte era um louco, né? Tinha suas insanidades. E aí ele classificava cada insanidade dessa. Perfeito? Lembrando, através dessa imagem, que ele observava esses loucos e anotava. Ok? Bem, nós finalizamos esse primeiro momento da nossa aula, que é o momento na qual a gente fala, porque a gente conhece a introdução da nossa história, falando do capítulo 1 e do capítulo 2, já abordando, né, 3 personagens importantes, abordando o cronograma da nossa história, do alienista, né, que fala aí sobre o Bacamarte, que é um médico que quer, né, estudar os loucos, e em Itaguaí. E ele pede auxílio aos vereadores para bancar esse estudo dele, né, para bancar essa casa. E aí ele começa, nós já temos aí 4 meses, né, na qual essa Casa Verde já está construída, nós terminamos o capítulo 2 aí, né, no momento que ele está estudando, fazendo as anotações dos loucos, que ele caracteriza como loucos, e ele fazendo as classificações dessas pessoas. Perfeito? Então, paramos por aqui, no capítulo 1 e no capítulo 2, mas eu vou voltar continuando essa história. Então, se você está curioso, continua lendo, leia a história para quando eu voltar, você já saber do que eu estou falando, ok? Então, terminamos a aula de hoje e vamos continuar na próxima aula com o alienista ainda. Tá bom, galerinha? Então, ó, eu deixo um beijo e um abraço para vocês. Me aguarde que eu volto na próxima aula. Tchau!